Olá, agora eu vou estar mostrando para vocês como eu faço para importar arquivos DXF no Blender e erguer paredes nesse programa. Primeiramente, eu abro o Blender, claro. Aqui eu vou limpar essa box para tornar mais limpa a área de trabalho, dar mais comodidade aqui para importar o arquivo e não ficar poluído. Depois eu venho em File, importo o tipo de arquivo DXF. Vou até a plantinha que eu desenhei, planta DXF nesse caso, importo. E você vai perceber, no meu caso, como eu utilizei o KiCad, um programinha open source, quando eu faço os desenhos nele, importo no Blender, esses desenhos vêm em várias linhas, mesmo pertencendo a um layer só. Então eu vou agrupá-los de modo a formar entidades bem distintas. Aqui vai ser a planta e aqui vai ser a fachada. Na verdade não é uma fachada, isso aqui são só as referências que eu tenho da altura do parapeito, da altura da porta e o telhado. Para mim agrupar esses objetos aqui na entidade planta, primeiramente eu seleciono uma dessas linhas, depois pressiono B de bola, faço uma janela de seleção, repetindo, clico numa linha, selecionando ela com o botão direito do mouse, e depois pressiono B de bola e faço a janela de seleção. Depois de fazer isso, eu pressiono a tecla Ctrl e depois a tecla J de jogar. Aí ele vai perguntar aqui se eu quero juntar as linhas selecionadas, a malha no caso, e eu vou pressionar aqui em cima, clicar em confirmar essa seleção. Depois eu passo aqui para a fachada, seleciono, faço o mesmo procedimento, seleciono uma linha, aperto B e faço o retângulo de seleção, anel de seleção aqui, selecionando o restante das linhas, das entidades. Após feito isso, novamente pressiono Ctrl e J e confirmo que quero juntá-los, esses objetos aqui. Depois de feito isso, eu vou separar esses dois objetos em layers diferentes, para que não me cause nenhum problema no futuro. Certo? Seleciono esse aqui, pressiono o M, coloco ele nesse layer aqui do meio e faço a mesma coisa com a fachada, com a diferença de que em vez de colocar nesse layer aqui, eu vou colocar no do lado. Os objetos estão ocultos, para que eu faça com que eles apareçam na cena novamente. Basta eu vir aqui no display do render, dos layers, e ativar esses dois, que são correspondentes aos que eu referenciei os desenhos anteriores, as entidades, a plantinha e a fachada. Para eu ativar novamente, primeiro eu pressiono na tecla Shift, não se esqueça, primeiro tem que pressionar o Shift e depois clicar no layer que você deseja tornar visível. Para que eles se ocultem, você pode fazer o mesmo, mas não esqueça de, claro, clicar no Shift. Eu vou dar um exemplo que se você não clica e seleciona um layer, vai ficar ativo só aquele que você clicou em cima. E clicando no Shift, você vai poder selecionar vários objetos de uma vez só. Nesse caso aqui, vários layers, várias camadas, né? Então, selecionava novamente, esses dois estavam ativos, eu vou ativar mais dois, clicando no Shift e nos layers correspondentes às minhas entidades. Certo? Agora nós vamos passar a segunda fase, que é organizar esses desenhos para tornar mais fácil o nosso trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer é tornar essa viewport visível em toda a área de trabalho. Como que eu faço isso? Eu corro o mouse, a setinha do mouse, em cima do viewport que eu quero tornar a visão total na área de trabalho. Corro o mouse em cima, pressiono Ctrl e a setinha para cima, que
setinha para cima. Tem as dos lados, ali no cantinho, você pressiona para cima. Para você voltar à visão anterior, com todos os viewports visíveis, é só você pressionar o Ctrl e a setinha para cima de novo. Ctrl, setinha para cima. Agora ficou mais fácil de trabalhar. A segunda coisa que eu vou fazer aqui é mudar o ponto de vista. Nós estamos usando de topo, eu vou mudar para a vista de lado. Como que eu faço isso? Estava em topo, eu venho nas teclas do Numlock, não pode ser aquelas teclinhas de número que estão em cima das letras, tem que ser a Numlock. E pressiono o número 1, e ele faz com que meu ponto de vista mude para o lado. Então, o 7 retorna ao topo, o 1 ao lado, o 3 muda o ponto de vista, o número 8 rotaciona para cima, o número 2 para baixo, certo? O 6 para o lado, o 4 para o outro, e o 5 faz com que essa vista tenha um ponto de fuga, essa perspectiva no caso. Se eu clicar de novo, ele fica em isométrica, certo? Vamos voltar então ao que a gente estava fazendo, estava no 7, eu clico no 1 para que fique de lado. Bom, olhando aqui, eu selecionei a fachada primeiro. Por que eu selecionei a fachada? Para mim rotacionar ela, de modo que ela fique reta, mas para que ela fique reta, no ângulo correto de 90 graus, o que eu faço? Eu pressiono o N e abro aqui a janelinha de propriedades do objeto. E aqui, no eixo de rotação Y, está 74 e alguma coisa. Como eu sei que 90 graus é um ângulo reto, então eu pago aqui e deixo 90 graus. Agora eu posso trabalhar comodamente na minha plantinha aqui, já levantando as paredes. Para levantar as paredes, nós temos que entrar no modo de edição do objeto. Nesse caso aqui, essa plantinha que criamos anteriormente. Não se esqueça de deixar, se você puder, todos os desenhos respeitando essa linha horizontal aqui. No meu caso está tudo certinho, pode ver aqui que a planta está no nível 0 e a fachadinha também. Qualquer coisa, a gente vai trabalhar aqui com movimentação mais pra frente e você vai aprender como movimentar esses objetos respeitando os eixos X, Y e Z. Voltemos a nossa planta, você seleciona ela, pressiona a tecla Tab para entrar em modo de edição. E agora que nós vamos começar a modelar a nossa parede. Para modelar, para criar a parede, nós precisamos primeiramente incluir aqui, criar um polígono, para que a gente possa fazer a extrusão depois. Para criar esse polígono, você vai selecionar de 4 em 4 vértices e pressionar o F para fechar numa seleção. Só que para você poder selecionar vários objetos de uma vez só, nós vamos lançar mão do Shift. Então eu seleciono um, aperto o Shift e posso selecionar os outros. E eu não vou perder a seleção. Se eu seleciono normalmente, só clicar em cima ele vai desselecionar o anterior. Então novamente, seleciono um, aperto o Shift e faço a seleção dos outros. Após feita a seleção dos 4 vértices, você aperta o F e ele vai fechar aqui no polígono. Como nós estamos no modo de visualização wireframe, não é possível que você veja o polígono sendo criado. Mas o Blender tem um recurso que faz com que ele seja visível, mesmo você estando nessa forma de visualização. Vamos voltar à nossa área de trabalho padrão, clássica aqui, pressionando o Ctrl e a flechinha para cima. Vamos vir aqui no no Editing, e aqui você vai ativar o Draw Faces.